E aí pessoal, bem-vindos ao QG Padawan, aqui quem fala é o Matheus e hoje eu tô trazendo o vídeo aqui dos games que eu zerei no ano de 2022. Esse ano que pra mim foi o ano que eu, pelo menos na memória, e muito provavelmente tô certo disso, eu mais zerei jogos na minha vida. Primeiro porque eu comprei assim, né? Esse é um processo que se dá desde o momento em que eu desbloqueei o Nintendo Switch. Eu tinha bastante jogos em mídias físicas, né? Tem um vídeo meu aqui dando rage por conta do online, a expansão do Nintendo Switch Online, que não dá nada demais e vinha com um preço super abusivo. E aí eu decidi desbloquear o meu console ali, então fiquei com um acervinho de jogos originais do Nintendo Switch, saudades, né? Mas foi bom eu ter me desfeito deles, eu acabei vendendo, juntando e trocando, e daí peguei um Wii U, peguei um Switch Lite, e no fim tudo isso se tornou, eu fiz uns rolês, umas trocas, e eu saí no final com o Xbox Series, né? O último Xbox que eu tinha tido era o 360 desbloqueado, e o meu Series ali, pra mim, tá disparado como o melhor console atualmente para mim. Custo-benefício, disponibilidade de jogos também. O único problema é que não tem os jogos exclusivos da Nintendo, que são de propriedade da Nintendo. Então tá pau a pau ali o Switch pela portabilidade, a praticidade para você baixar e jogar qualquer coisa ali no desbloqueado, com o Xbox One ali, com a Game Pass e o Navigator e outros esquemas ali que você consegue jogar muito jogo ali na TV da sua sala de maneira bem prática também. Enfim, por conta desses dois consoles eu zerei muitos games e é sobre isso que eu falo hoje. Não vou falar muito profundamente sobre eles, até porque em algum momento eu posso ter postado algum vídeo falando sobre eles aqui. Então, tem um do Batman, tem um game do Guardiões, não sei, tem uns vídeos aqui, eu não lembro. Tem o do One Piece Secrets, eu sei que eu fiz. Mas aqui eu vou dar só uma breve pincelada do que eu achei no jogo. E eu tô aqui com uma listinha na minha mão. E aí a gente vai contando, tá? Deixa eu contar agora já, antes que eu esqueça. Somaram aqui 24 jogos que eu fechei esse ano. Provavelmente eu vou jogar mais alguns Metal Slugs, então posso adicionar mais 2 ou 3 jogos, né? Que tem alguns que eu tô prestes a finalizar, mas qualquer coisa eu coloco na lista já do ano que vem. Porque inclusive os Metal Slugs, que são os últimos da lista aqui que eu tô colocando porque através do... eu falo quando chegar lá. Vamos por ordem, não ordem de zeramento, mas a ordem que eu fui me recordando do que eu joguei. Que esse caderninho agenda eu peguei recentemente, né? Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City e Batman Arkham Knight, sei lá. Esses 3 games aqui eu peguei quando a Epic Games deu gratuitamente lá no site dela. Inclusive, se você está vendo esse vídeo aí na época de Natal, aproveita que a Epic tá dando um jogo adoidado. Eu peguei e joguei alguns deles, o Asylum e o City, só que o City eu travei, empaquei, enfrentando o Mr. Freeze. Eu confiei demais na minha habilidade, já comecei no level hard, porque o primeiro jogo, o Asylum, eu comecei e achei fácil demais. Então no segundo eu já comecei no hard, e eu me lasquei muito nisso. Porque pra derrotar o Freeze lá é quase impossível, isso é já bem no final do game já. Se você levar em consideração que você não vai fazer as missões secundárias. O único jogo que eu posso dizer que eu fiz 100% daqui dessa lista é o Asylum, Batman Arkham Asylum, que eu fui atrás de todas as dentaduras e charadas do Charada, porque foi o primeiro jogo que eu comprei quando eu tive acesso ao Xbox. Isso foi lá em janeiro, né? Depois que eu desbloqueei o Switch e tal e negociei, eu peguei o videogame, eu não tinha Game Pass, não estava assinando nada, não sabia de nada direito. Eu comprei um jogo para ver como funcionava. E o primeiro jogo que eu comprei foram na verdade 2 jogos, né? Um valor super justo, R$25.
tinha o primeiro e o segundo Batman. Aí eu rejoguei o Asylum e joguei o City e fui até o final dessa vez. Aí o Game Pass ele oferece o Batman Arkham Knight e eu optei por jogar antes que saia, né? Porque de vez em quando eles tiram os jogos, então eu aproveitei e fechei essa trilogia aqui no Xbox Series. Aí tem o Guardiões da Galáxia, que pra mim foi um jogo que me surpreendeu mais na questão da história mesmo. A jogabilidade não é, apesar de ter algumas coisas legais e interessantes, como a arma do Quill, que você pode usar de tal maneira, de assensado, você vai avançando na história, consegue outras maneiras de usar essa arma, você conta com a ajuda na hora da treta, você tem uns comandos ali que você dá para o resto dos guardiões, eles atacam, né, o Rock, a Gamora, o Drax, o Groot, então é um jogo interessante, mas só que os inimigos eu acho meio repetitivos. A batalha contra os chefes acabam sendo mais legais, mas a narração, a dublagem desse jogo não tem comparação, é a mesma do filme, é muito engraçado, eu gostei pra caramba. Fora que você vai encontrando alguns trajes diferenciados no meio do cenário que incentiva que você faça umas buscas ali, umas explorações pela área para você mudar a roupinha do seu personagem lá, do seu boneco. Bem legal. Far Cry 5 foi o primeiro Far Cry que eu fechei, também disponível no Game Pass. E eu baixei para ver como seria, né? Eu já tinha curiosidade de jogar algum Far Cry. E esse aqui, tendo aquele pai maluco lá, extremistas religiosos, é bem bacana porque parece coisa de filme, aqueles filmes com seitas, né? Então foi bem legal jogar esse jogo aqui. Final Fantasy XV. Eu demorei aí uma boa parte da minha experiência aqui no computador tentando baixar esse jogo e fazer funcionar no meu notebook, nunca deu certo. Tive a oportunidade de jogar no Xbox, eu baixei, joguei. Eu não vou lembrar o nome dos personagens agora, porque é muito jogo. Mas eu curti a história ali o filho do rei ali, que tem o pai que é assassinado de uma maneira injusta e vai atrás da moça lá, que era pra ele se casar com ela, não sei o que. É um jogo interessante, eu não vou dizer que é o melhor Final Fantasy não, até porque eu não joguei muitos outros. O que eu cheguei mais um pouquinho perto de zerar foi o 12, mas eu também flopei. Eu não sei se é porque eu demorei muito e como eu jogava só quando eu ia até o computador, eu acabei desapegando, mas enfim. Final Fantasy XV, para um primeiro Final Fantasy que eu fechei de fato, foi um bom jogo. Tem uma jogabilidade ali também que meio que por turno, meio que não é. Você segura o bolinha e ataca a espada e vai. Então me é um pouco estranho, mas os gráficos são lindos, a história é bem legal. E se você gostar do universo ali, se aprofundar mais, você vai passar muito tempo jogando, porque tem muitas side quests ali em paralelo, fora a trilha sonora. É bem legal, mano. Agora bateu uma nostalgia, apesar de não lembrar o nome dos personagens, eu não tô lembrando, tô tentando lembrar, forçando, mas eu não lembro. Só que tem umas partes que você vai tirando fotos, né, da sua viagem, então muito legal, muito legal. Eu vou deixar aqui algumas imagens passando aí depois. Agora chegou aqui a nata, que pra mim é o melhor do Game Pass. A Plague Tale Innocence e a Plague Tale Requiem. O nome do menino é Hugo e o nome da menina ai meu Deus. Não vou lembrar agora não, se eu lembrar eu falo. Mas se trata da história de dois irmãos, né? Eles são filhos ali de um senhor de terras lá na França, sei lá, Inglaterra. Então, essas terras antigas aí. E o Hugo e a irmã dele, a Mícia. O Hugo e a Mícia, eles mal se conheciam mesmo sendo irmãos. Eu sei que eu tô falando do A Plague Tale Innocence, que foi o primeiro jogo, né, que estava disponível no Game Pass, agora não está mais. Eles mal se conheciam mesmo sendo irmãos ali. E eu não sei, acho que deve ter vídeo aqui, tem vídeo no meu canal. Se você
despertar curiosidade, você pode vir aqui terminar de assistir. Mas o que acontece? A Missy e o Hugo, eles mal se conheciam porque o Hugo ele sofria de uma doença que a mãe deixava ele isolado do restante da família. Então eles cresceram meio que separados. E a Missy, um belo dia, sai para passear com o pai dela e acaba perdendo o cachorro ali de uma forma misteriosa para uma ameaça que está ameaçando ali o país inteiro. Enquanto isso, a guarda imperial lá do império, do reino ali, do Papa, do Diabo 4, vai até a casa deles e começa a assassinar todo mundo em busca do Hugo. E até então ninguém entende porquê. Mas com o passar dos jogos você vai vendo o porquê, né? E que o Hugo ele tem uma grande importância para a história total do país. E no Requiem, né, volta... A Plague Tale Innocence ele dá aquele gostinho de quero mais, né? Tem um final ali ok, mas você sabe que não acaba por ali. E o Requiem vem trazendo essa sequência, né? O que aconteceu depois do primeiro jogo. E ele sim dá um final que eu não vou comentar muito sobre, mas que é um final bem tocante. Os gráficos desse jogo, dos dois, são lindos demais. Para mim é o melhor que eu já vi no Xbox por enquanto. A jogabilidade é de stealth, você tem que passar pela maioria dos inimigos ali sem ser percebido, e você tem que fazer isso usando pedras para distrair, abusando bastante dos arbustos. E tem uns ratos, esses ratos eles fazem muita presença no jogo. Eles temem a luz, então se você estiver perto de um foco de luz ali ou de fogo, eles não vão até você, e você pode derrotar inimigos apagando a luz deles e tal. Então nisso se gera um monte de puzzles ali para você passar por esses ratos sem que seja morto, e utilizando eles também para atacar os seus inimigos. É muito legal. One Piece World Seeker também tem vídeo aqui no canal, não vou comentar muito, mas é mais uma aventura do Bando de Chapéu de Palha, chegando em uma ilha e tendo que resolver uma treta. É muito legal. Eu já tinha jogado alguns outros jogos de One Piece, eu nunca tinha gostado. Desse aqui eu gostei bastante. One Piece Burning Blood. One Piece Burning Blood atualmente é o melhor jogo de porrada, né, de 1x1 ali, de One Piece. São poucos os personagens, porque é baseado somente na Guerra de Marineford. Os cenários são poucos também, porque é baseado na Guerra de Marineford. E eu coloquei aqui que eu fechei, sendo que eu fechei a run só do Luffy por enquanto. Porque vai ficar se repetindo. Você vai com o Luffy e aí mostra lá numa cena de animação, que é bem animada por sinal, em 3D, referente à guerra. Cada etapa que você avança, o Luffy chegou, ele enfrentou o Almirante X, aí vai lá. Depois disso, o Luffy e o Barba Branca enfrentam tal inimigo. Aí você vai jogando isso. E depois que você fecha a primeira vez, você vai jogar o run do Barba Branca. Então o Barba Branca chega, enfrenta tal inimigo. A mesma coisa, você vai repetir esse mesmo procedimento várias vezes, né? Até chegar o Ace, o que acontece com o Ace e tudo mais. Então eu marquei já que eu fechei sim, porque por mais que eu não tenha fechado com Barba Branca ou com outros personagens que venham a aparecer depois, a história vai ser a mesma. É como se você estivesse jogando, vamos supor, o Resident Evil com a Claire e depois com o Leon. Então, pra mim, meio que dá na mesma. Shadow of the Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider eu já tinha tentado jogar também no notebook, mas meu notebook não é tão potente assim. E eu nunca conseguia chegar até o final por conta disso. Sempre dava um pau, travava, alguma coisa do tipo. Também resgatei de graça lá na Epic Games. E é mais uma aventura da Lara. Quem já jogou o primeiro e o segundo sabem da qualidade do game. É bacana. A Lara ela invade alguns templos ali, e por conta de uma coisa que ela faz, desperta umas desgraças pelo mundo, e aí ela se sente muito culpada e tem que evitar que essas desgraças continuem, chegando até um tal lugar e fazendo um tal desejo. É bem bacana, só jogando para entender. Red Dead Redemption 2 também foi um dos primeiros jogos que eu joguei no Xbox Series. Tá vendo? A maioria dos jogos aqui, a maioria não, todos que eu falei até agora são de Xbox Series.
Red Dead Redemption 2 traz ali a gente na pele de o Adam, como é que é? Nem lembro mais. Alan. Esqueci, faz tempo que eu joguei, né? Mas traz a gente na pele de um cowboy que vem ali com a sua gangue, né? Se mudando de lugar em lugar porque não consegue se estabilizar em um único lugar e melhorar de vida, né? Eles vivem ali roubando dos ricos e não sei o que. Então é um jogo com muita missão, um gráfico muito lindo também, uma história bem intrigante ali que atrai você do começo ao fim. Arthur, lembrei, o Arthur, o nome do personagem. E mano, que jogo legal, bonito mesmo. Você tem a opção ali de fazer uma run mais justa, ou ser o bandidão mesmo e roubar todo mundo mesmo. Tem algumas escolhas ali nas missões secundárias, as missões principais também. E tudo vai te levar a um final que de qualquer jeito vai ser trágico ali. Você pode fazer ser menos trágico ou não. Tanto que no final você muda para o personagem que você será no Red Dead Redemption 1, que eu joguei um pouquinho no Xbox 360 na época, mas aí o game parou de funcionar e eu desisti. Mas é um bom jogo, é uma história que é bem melancólica, eu gostei demais. As Dusk Falls. As Dusk Falls é um jogo de escolha, você não vai ter muita influência assim, tipo de controle de gameplay, etc e tal. Você vai escolher as respostas, você vai apertar botões de Quick Time Event de vez em quando aparecer na tela, por exemplo, deslize para a esquerda, aí você põe para a esquerda ou põe para a direita, ou apertar rapidamente. Mas esse jogo sim, é como aqueles jogos da Telltale Games, né? Que é focado na história, então você tem diversos finais. Eu fiquei com muita vontade de rejogar isso aqui, mas eu fiz uma run que eu gostei do final do meu game, né? E aí eu parti para outro, que eu não sou desse de ficar repetindo o jogo não. Quando der vontade, saudade, eu volto lá e posso tentar um outro final. Mas tem personagens muito cativantes também. Toda hora você pensa que está acabando o jogo, mas só que vem mais um plot twist ali e te faz continuar. Você torce por alguns personagens, depois você tá torcendo por outros, depois volta a torcer por aqueles que você não estava torcendo antes. E, mano, que jogo maluco, mas muito, muito legal também. Totalmente dublado. Se você pode, como é só de toque, né, essas coisas assim, se você assinar a Game Pass, você pode jogar pelo celular com o toque, né, o botão de toque na tela. Então facilita muito o gameplay, de verdade. Injustice 1, que é a história lá do Superman, onde o Coringa matou a Lois Lane e ele ficou biruta das ideias e virou um ditador, né? É bem bacana, um jogo de porrada, esse é o final, nunca tinha feito ainda. Pokémon Legends Arceus. Aqui a gente chegou no primeiro Pokémon e o primeiro jogo da Nintendo aqui, do Nintendo Switch. Pokémon Legends Arceus traz a gente, né, de volta no tempo, lá nos primórdios de Sinnoh. Arceus manda a gente pra lá por algum motivo. E a gente tem que jogar nos mundos semi-abertos. Por que semi-abertos? Você tem a ilha principal ali, onde você meio que trabalha, né? Tem a quem você responde, está nesse lugar, uma sede. E ele te envia alguns locais de mapas diferentes, né? Tipo a fase da floresta, a fase do pântano, a fase das montanhas. E lá sim que tem o mundo aberto, né? A sua missão nesse jogo, deixa eu ver se eu me recordo. Você tem que investigar. Você tem que meio que completar a Pokédex, né? Tipo a primeira Pokédex de todas, umas Pokébola de madeira bem rústica. Tem bastante minigames entre eles, mas como a Nintendo é filho da mãe, né? E eu tive que jogar em espanhol, né? Então eu acabo perdendo alguns detalhes. Eu não fiz 100%, eu fiz a run normal. Tem uns bichos que você tem que enfrentar lá, uns Pokémon que tá meio possuído, sei lá que acho que é. E aí você tem que derrotar todos e enquanto completa a Pokédex e
enfrenta os vilões lá. Tem um cara que se revela sendo um vilão lá, que eu não vou dar spoiler não pra quem estiver jogando ainda. Mas é um bom jogo pra mim. Tem algumas dinâmicas de jogabilidade bem mais legais que o Pokémon novo, que é o Violet, que nem você pode capturar e derrotar alguns Pokémons sem nem mesmo entrar na parte de batalha por turnos, né? Você pode andar agachado atrás deles e tacar Pokébola. Muito mais prático que ficar andando no mato, entrando em batalha toda hora para capturar algum Pokémon. É muito saco isso nos de hoje em dia. Próximo game eu joguei no meu 3DS, que depois de muito tempo parado e sem mexer nem nada, eu voltei a jogar e joguei alguns joguinhos nele, bem legal. É o Kirby Nightmare in Dreamland. Kirbyzinho normal, você pega a cada fase, cada mundo vai passando, rouba o poder dos bonequinhos. A batalha final contra o chefe é sempre um pouco mais difícil, mas tem um esquema para você derrotar eles, então só um joguinho de fase do Kirby bem bacana, do Game Boy. Castle of Illusion e Road of Illusion, mais dois games aí que eu joguei pelo T-Navigator, inclusive gerando conquistas direto da Xbox. É uma maluquice que só a Xbox para poder fazer um negócio desse aqui, e muito bacana. Esses jogos aqui eu joguei quando moleque, né? Principalmente o Castle of Illusion, e eu joguei no Master System. Esse aqui não marquei aqui se eu usei a versão do Master ou do Mega, acho que foi do Mega. Muito bonito, com telas muito memoráveis. E foi no Mega que eu joguei esse aqui. Que a vilã final ali é da Branca de Neve, aquela bruxa lá, né? Então muito bacana mesmo. World of Illusion também, um joguinho muito bonito. Você pode também jogar com o Donald nesse caso. Só que o vilão final bafo ali, eu achei meio fraco. Muito mais fraco que a Branca de Neve, menos impactante. Tô chegando já nos finais já. Klonoa, Empire of Dreams. Esse é um jogo que me surpreendeu. É um jogo que eu comecei não dando nada e foi um dos mais legais que eu joguei nesse ano, mais simples e bobinho que seja. São jogos de plataforma, né? Telas de plataforma ali, que você vai utilizar o Klonoa, né? Ele tem um pulo duplo somente quando ele pega um inimigo. Então você pega o inimigo, você fica carregando ele na cabeça, e conforme você joga o inimigo, você consegue meio que pular por cima dele para pular mais alto, ou você joga para ativar um switch, algum canto que vai abrir uma outra coisa. Então é um jogo de puzzle com pulos e inimigos e chefes bem interessantes. Gostei demais. Eu não cheguei a jogar o de Play 1. Estou pretendendo jogar o remake, né, do de Play 1, que é para o Nintendo Switch. E por enquanto é isso, eu só joguei esse, então eu só posso falar desse. Pretty Soldier Sailor Moon. É um jogo de fliperama, né, de arcade ali, de briga de rua, da Sailor Moon. O ponto mais alto para esse jogo aqui, porque briga de rua não tem muito segredo não, né? É só sair andando, dando porrada. Os sprites são enormes, parece que você está assistindo o anime, e cada Sailor tem uma animação diferente quando você usa o poder especial dela. Elas aparecem enormes na tela e, muito bacana ver isso aí. Far Cry 3, mais um Far Cry, aquele lá que é o mais clássico lá do Vaz, né, que o pessoal recomenda bastante. Eu tinha começado a jogar uma vez no computador, mas por algum motivo não gosto de jogar jogo de tiro pelo mouse. Eu acho que pra mim é mais difícil que jogar no controle, então eu flopei no computador. Aí eu comprei baratinho na Xbox e fechei por lá. Gostei bastante da história, ainda prefiro mais o 5, ele te dá mais imersão. Se bem que a história do Far Cry 3 ela é muito legal também, com o Jason ali tendo que salvar os amigos e tal. Mas o Far Cry 5, eu acho que você tem mais objetivos e mais objetivos claros. Ali não, ali é só você salvar os amigos e depois aparece umas tramas nada a ver ali das pessoas que moram na ilha, e um Hoyt que aparece de repente, no 3 isso, né? Então é um bom jogo, mas eu ainda prefiro o 5. Metal Slug 1, todo mundo conhece, só que eu marquei aqui porque foi a primeira vez que eu fechei com conquistas. Metal Slug 2,
que eu também fechei a primeira vez com conquistas. E Pokémon Violet, o último game que eu estou mencionando aqui, mais um game de Nintendo Switch, mais um Pokémon, que é o mais novo Pokémon aí que tinha os iniciais mais promissores da história dos Pokémons e conseguiram estragar as evoluções deles no final. Somente a Meowscarada que se salva, aquele pato carnavalesco que ficou feio, aquele jacaré doido também não curti. Mas é o primeiro Pokémon que é em mundo aberto. Tem muita gente reclamando de bugs, eu não tive problema com bugs, não. Mas eu tive problema com o retrocesso numa questão, por exemplo, de você ter que quer capturar um Pokémon, vai ter que entrar na batalha por turno, lutar tudo direitinho com ele, deixar ele com a vidinha pequena, dar um status de sleep ou de paralisado para poder jogar Pokébola, para ter mais probabilidade de capturar o mesmo. Sendo que lá no Legend Arceus era só você ir devagarinho, tacar a Pokébola na cabeça, sem que o Pokémon visse. Pra mim era muito mais prático, muito mais gostoso jogar dessa maneira do que ficar spawnando Pokémon toda hora tentando pegar alguém. E outra coisa também, o jogo ele te dá liberdade, assim como no Zelda, depois que você sai da escola, a jogar por onde você quiser. Você vai embora pela rota que você quiser. Eles até sugerem uma rota, só que eu fui teimoso e fui por outra. E no começo eu me ferrei muito, porque os Pokémons e os treinadores que eu encontrava nessa rota eram muito mais fortes que eu. Só que eu me lascava, gastava item e superava o desafio, o que deixou meus Pokémons muito poderosos. Quando eu cheguei no primeiro ginásio, que não era teoricamente para ser o primeiro, eu passei fácil daquele ginásio. E depois, voltando no primeiro ginásio que era para ter sido, foi muito mais fácil ainda. Então é um jogo que tem essa questão de avanço, é muito fácil. Você vai ter um pouco mais de dificuldade para capturar os Pokémons, mas se você quiser upar seu Pokémon, se precisar, você pode vencer algumas reis ali sozinho mesmo e farmar item que upa o level do seu personagem, do seu Pokémon. Então é um jogo fácil. Mas é um jogo que inovou, né? Deu essa possibilidade de você explorar para onde você quiser. Você conta com a ajuda do seu Pokémon, no meu caso o Miraidon lá, que é o Pokémon lendário da região, que parece uma motoca. Ele escala, ele voa, ele pula, mas você só vai desbloqueando as habilidades dele depois que você derrota os Paradoxos, que são os Pokémons que são meio que os do mal ali da região. Tem o Team Star também, que é uma equipe do mal, que tem bases, cada base de um tipo diferente. Você vai, além dos ginásios de cada tipo, né, que também são 8, você vai enfrentar a Elite dos 4 depois. Você ainda tem esse Team Star para fazer as quests. Então você tem vários objetivos no mapa. Eu não lembro muito de objetivos secundários não, mas ao contrário de Legends Arceus, que tem bastante missões secundárias, tem uma lista lá de missões. Mas eu gostei muito de Pokémon Violet. Eu só ressalto aqui que a Pokédex desse ano não foi lá tão legal. Mas é isso, esses foram uns 24 jogos que eu fechei esse ano. O ano que eu joguei mais games aqui, que eu fechei mais games. Eu experimentei vários outros, cheguei quase até o fim em vários outros, mas que eu fechei mesmo foram esses, tá? Eu não sei se FIFA conta, mas eu consegui ganhar alguns campeonatos daqueles que abrem a cada 10 dias e pegar também uma vez de campeão na divisão 1, que tipo, pra mim já é zerado, né? É um jogo que você joga recorrente sem ter o final, então quando você é campeão você já ganha, mas de vez em quando ainda joga ali, que é muito bacana. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo vai ficar aqui no meu canal para mim recordar que jogos que eu joguei no ano de 2022 e tomara que no ano que vem eu zere mais games, beleza? Valeu, falou!